Olá! Nesta edição nós vamos falar de um assunto muito sério e com um grande impacto na saúde da mulher, o câncer de mama. Ele é o segundo tipo de tumor mais comum entre as mulheres, só fica atrás do câncer de pele não melanoma. Mas quando o assunto é mortalidade, o câncer de mama está em primeiro lugar. Por isso, ter hábitos saudáveis, fazer o autoexame e outros exames preventivos é fundamental. E nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa traz alertas e também muitas informações, como as que vamos conferir a partir de agora com o médico mastologista e ginecologista Carlos Gustavo Cripa, ele que também é chefe do Serviço de Mastologia e Reconstrução do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas, em Florianópolis, Santa Catarina, e é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Santa Catarina. Doutor, muito obrigada por participar conosco do Bem-Estar SC. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder, através da TV Alesc e do programa Bem-Estar Santa Catarina, levar essas informações importantes e de qualidade para a população. As informações são realmente muito significativas porque tem dados, bastante preocupantes até a respeito do câncer de mama. O câncer de mama, ele é um dos principais em impacto entre as mulheres, e é o que tem a maior taxa de letalidade. Então, a prevenção é com certeza a melhor alternativa. É verdade. Apesar dos grandes avanços na terapêutica do câncer de mama, a prevenção ela ainda continua sendo a principal estratégia para mitigar esse grande problema que assola a nossa sociedade. E o câncer de mama, sim, ele é o principal. Hoje ele passou o câncer de pulmão como a principal causa de mortalidade entre as neoplasias e ele corresponde a aproximadamente 30% dos novos casos de câncer entre as mulheres. Isso pode até não parecer muito, porém, ao longo da vida, 1 a cada 10 mulheres pode desenvolver o câncer de mama. Com certeza é um número que a gente precisa ficar bastante alerta. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, eles fizeram uma projeção de 2023 a 2025 que em 2 anos o Brasil registrasse mais de 73 mil novos casos de câncer de mama. E para Santa Catarina essa projeção é de quase 4 mil casos. Esse número, ele parece forte quando a gente fala. Eu queria entender do senhor se ele realmente é um número que preocupa e se a incidência do câncer de mama vem crescendo nos últimos anos. Sim, ele é um número que preocupa e são 73 mil casos por ano. E esse número ele vem crescendo. A incidência do câncer de mama ela é crescente ao longo dos anos, constantemente. Isso está relacionado ao estilo de vida da mulher moderna e também ao fato da população estar envelhecendo. Então, quanto maior a idade da população, maior o risco de desenvolver o câncer de mama. E a magnitude é fácil de a gente perceber. Todos nós podemos olhar à nossa volta e perceber que conhecemos alguém próximo, que já enfrentou o câncer de mama. Então, portanto, sim, ele é um agravo bastante importante que assusta as mulheres. Eu diria que hoje uma das principais preocupações das mulheres é sim o câncer de mama, especialmente porque a maioria delas conhece alguém, uma amiga, uma irmã, uma mãe, que já enfrentou esse problema. Em Santa Catarina, dentro dos estados da região sul, também, de acordo com o Instituto, é o estado que mais tem casos, tem projeção de casos, e não só isso, a região sul como um todo, também ali entre os estados, as regiões do Brasil, também figura entre as que mais acabam tendo casos de câncer de mama. Existe uma explicação para isso? Sim, existe sim. O câncer de mama ele é diretamente relacionado ao nível de desenvolvimento socioeconômico da população. Então, os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, alguns países asiáticos altamente desenvolvidos, são os países que têm mais chances de desenvolver câncer de mama. E o Brasil, como sendo um país extremamente heterogêneo,
demonstra também essa diferença de incidência, e nós vamos ver que nos locais onde as mulheres têm maior nível de desenvolvimento socioeconômico, elas têm mais risco. Por quê? Isso tem a ver com o estilo de vida, o controle da natalidade, a demora para ter o primeiro filho, a não amamentação, o uso de anticoncepcionais, o sedentarismo, o uso de reposição hormonal, o uso de álcool, são todos fatores relacionados ao estilo de vida da mulher moderna. E são esses que se somam e aumentam o risco e a incidência do câncer de mama, fora o fato de que nesses locais a mulher ela também vive mais tempo. Hoje a expectativa de vida da mulher catarinense excede os 80 anos, então o câncer ele é uma doença de desenvolvimento crônico, e quanto mais tempo uma mulher viver, mais tempo ela vai ter para desenvolver um câncer de mama. Ou seja, embora não tenha exatamente uma receita para prevenir o câncer de mama, né, ele é um câncer que, eventualmente, com vários cuidados, ele ainda pode ocorrer, tem como minimizar, evitar, talvez postergar. Hábitos saudáveis ajudam também. Hábitos saudáveis ajudam muito e são altamente recomendados. A prática de atividade física regular, o ideal é 150 minutos por semana, alimentação saudável, evitando produtos industrializados, tentar diminuir a exposição aos hormônios exógenos, podem impactar, mas acabam impactando pouco. O câncer de mama não é como outros tipos de câncer que você pode praticamente erradicar com algumas medidas simples. Por exemplo, se pararmos o tabagismo, praticamente erradicamos o câncer de pulmão. Se usarmos protetor solar, baixamos muito a incidência do câncer de pele. O preventivo e as vacinas para o HPV vão erradicar o câncer de colo do útero. E com relação ao câncer de mama, isso não é possível, não existe esse grande agente causador. Por isso que dizemos que por mais que a mulher se cuide, não há hoje, não conhecemos, não conseguimos identificar uma mulher que esteja livre ou condenada a ter um câncer de mama. Por isso todas devem se cuidar. O diagnóstico precoce, ele aí sim vem ser um grande aliado, porque se não dá necessariamente, efetivamente, para a gente evitar, tem como identificar cedo e isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Exatamente. Então, a principal estratégia de combate ao câncer de mama é o diagnóstico precoce, chamada prevenção secundária. Porque através do diagnóstico precoce nós conseguimos chances de cura altíssimas, de até 90%, e através de tratamentos mais simples, menos radicais. Podemos curar através de uma cirurgia conservadora, sem a necessidade de, por exemplo, a retirada da mama, chamada mastectomia. Podemos evitar, em muitos casos, a quimioterapia, a radioterapia. Então, com um custo muito mais baixo para a mulher, para a sociedade e para as instituições. Então, de fato, o diagnóstico precoce, apesar de todos os avanços tecnológicos nos últimos anos com relação à terapêutica, ele continua sendo a principal estratégia, porque hoje não existe nenhum medicamento, nenhuma forma de tratamento que impacte na mortalidade de forma tão grande quanto o diagnóstico precoce. Países que conseguiram estabelecer o diagnóstico precoce na maioria dos cânceres de mama reduziram a mortalidade em 30%, e isso é um número muito considerável. Quais os passos, então, para fazer esse diagnóstico precoce? A gente, normalmente, principalmente no Outubro Rosa, se fala muito da questão do autoexame de mamas e uma série de outros exames aí de verificação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a gente pode fazer esse diagnóstico precoce, o que tem que procurar, em qual periodicidade a gente também precisa fazer essas investigações. O diagnóstico precoce ele é estabelecido através da mamografia. É o exame que pode detectar o câncer de mama quando ele ainda não é palpável. E é isso que nós desejamos. Nós desejamos encontrar o câncer de mama no estágio subclínico. E a mamografia ainda é o grande exame para se fazer o diagnóstico precoce. Orientamos sim o autoexame,
Mas quando uma mulher ela percebe na sua mama o câncer de mama, já não é o estágio ideal para o tratamento. Então, o autoexame ele é recomendado, mas ele não substitui a mamografia. Sabemos que a mamografia é um exame que gera desconforto para a mulher e que as mulheres não gostam de submeter a mamografia, inclusive com campanhas em redes sociais difamando a mamografia, dizendo que é a radiação da mamografia que provoca o câncer, dizendo que a compressão do exame pode espalhar a doença. Tudo isso não é verdade. A mamografia é um exame seguro e que salva vidas, sim. E o sistema de saúde está preparado para fazer esse diagnóstico precoce? Nós temos equipamentos, temos tecnologia para isso? O sistema de saúde está relativamente preparado. O Outubro Rosa é uma campanha que iniciou há mais de 30 anos, na década de 90, lá em Nova York, quando numa corrida foram distribuídos laços rosas para os corredores, para chamar a atenção sobre o problema do câncer de mama. E alguns países conseguiram sim provocar uma verdadeira revolução, conseguindo instituir o diagnóstico precoce, coisa que no Brasil nós não conseguimos, porque não é algo simples. Não basta ter mamógrafos em números suficientes, e nós temos mamógrafos em números suficientes no estado, no Brasil, distribuídos nas diferentes regiões. Nós temos os profissionais de saúde, mas nós não temos uma política de saúde que organize e faça uma busca ativa das mulheres para que elas façam os exames na frequência adequada. Essa frequência ela pode ser bianual, a partir dos 50 anos aos 70 anos, para fazer essa queda da mortalidade como política de saúde. E é isso que o Ministério da Saúde orienta. Mas nós seguimos a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que recomenda à mulher fazer a mamografia anualmente dos 40 aos 75 anos. Mesmo com esse pedido, né, para que seja feito, né, os exames, o diagnóstico precoce, ainda não é a realidade que se vê chegando na hora do tratamento. A mulher normalmente já está num estágio um pouco mais avançado da doença, é isso, doutor? Exatamente. Um levantamento que fizemos lá no CEPOM, um instituto onde atendemos o câncer de mama pelo SUS, e 70% dos casos de câncer de mama são atendidos no SUS, no Brasil. Somente 30% das mulheres estão no estadio clínico 1, ou seja, no diagnóstico precoce, onde a meta internacional é de 60% para que essa mortalidade possa diminuir em 30%. Então, esses recursos hoje da mamografia, dos profissionais de saúde, na verdade, eles estão sendo desperdiçados, porque nós temos os recursos, mas não estamos fazendo o diagnóstico precoce por falta da política de saúde. O que nós vemos, infelizmente, na nossa realidade, no nosso dia a dia e na nossa rotina, são casos avançados chegando, e nós estamos vendo as mulheres perdendo as suas vidas por conta disso. Nós estamos vendo as mulheres se curando de câncer de mama, mas a custas de um tratamento radical, da perda da mama, do uso da quimioterapia, do uso da radioterapia, e isso tem um impacto muito grande na vida das mulheres. E o tratamento, doutor? O senhor falou aí da quimio, da rádio, né, da própria cirurgia. Como está o tratamento hoje, principalmente aqui no estado de Santa Catarina? O tratamento do câncer de mama ele é multimodal. Ele é feito pela associação de diferentes estratégias. Existe a cirurgia, que é fundamental na maioria dos casos, e a cirurgia ainda hoje é a principal forma de tratamento, e quanto antes é feita a cirurgia, maiores as chances de cura. Mas existem outros tratamentos que são importantes e se somam à cirurgia, como é o caso da quimioterapia, da hormonioterapia, os chamados tratamentos sistêmicos, que servem para tratar o corpo. Então, felizmente, nos últimos anos, nós vivemos com muita alegria, vemos a chegada de um grande número de opções terapêuticas, novos medicamentos, que não são necessariamente quimioterapia, são medicamentos tecnológicos,
que vão auxiliar em muito o tratamento do câncer de mama. Nós já estamos vendo as mulheres se curando de casos que antes eram de difícil solução, porém são tratamentos altamente custosos para o sistema de saúde, e o que nós estamos vendo, infelizmente, é cada vez mais um gap aumentando entre o tratamento ideal que já existe e o que o SUS consegue oferecer. Porque nos últimos anos as inovações tecnológicas não estão conseguindo ser absorvidas pelo SUS porque são caras. Então por isso que a prevenção ela ainda continua sendo a principal estratégia, porque é o que nós temos na mão, mas é com muita alegria que nós estamos vendo os avanços importantes, nós estamos vendo uma modificação no padrão do tratamento, que são tratamentos que trazem à mulher não somente a possibilidade de cura, mas qualidade de vida, mas ainda nós temos um longo caminho a percorrer. Doutor, para nós finalizarmos, nós sabemos que nós mulheres precisamos estar atentas, né, aos sinais do nosso corpo, fazer os exames, mas a sociedade em geral, os homens, né, da família, os amigos, as pessoas em geral que estão nos assistindo, como é que a sociedade pode contribuir para diminuir, né, os casos de câncer de mama ou para pelo menos auxiliar nesse diagnóstico precoce? Quero deixar uma mensagem para as mulheres. Mulheres, cuidem-se, cuidem da sua saúde, pois vocês são muito importantes para nós, para a nossa sociedade, para as nossas famílias, são as nossas mães, as nossas esposas, as nossas filhas. E devemos se cuidar praticando atividade física rotineira, tendo uma boa alimentação, buscando ter um equilíbrio emocional e fazendo os exames periodicamente. É verdade que o Estado ele tem um papel a cumprir e, infelizmente, em certos aspectos ele está deixando a desejar. Mas, como cidadão, a mulher também deve ter consciência da importância de zelar pela sua saúde e buscar fazer o exame, porque ele está, sim, disponível. Nós temos uma série de problemas no sistema de saúde, mas a mulher que buscar, através do posto de saúde ou através dos recursos que ela dispõe, fazer os exames de prevenção para a sua saúde, ela vai conseguir. Então, também além de um direito, também é um dever da mulher, não só da mulher, mas de todos nós, de zelarmos e cuidarmos da nossa saúde. Doutor, e a respeito da programação para o Outubro Rosa, o que está sendo preparado, o que dá para esperar aí dessa campanha, essa grande campanha de conscientização? Olha, muita coisa está sendo feita. A Sociedade Brasileira de Mastologia, em conjunto com as instituições do nosso estado, em conjunto com a Secretaria de Saúde. Primeiro, aproveitamos o espaço para divulgar essa mensagem do autocuidado. Depois, nós nos reunimos e debatemos sim como podemos melhorar a situação, e para esse ano nós vamos bater muito forte na tecla da necessidade de Santa Catarina estabelecer o programa de prevenção como uma política de saúde. Depois estamos incentivando também a prática da atividade física, que é muito importante. Aproveitando, queremos convidar a todos a participar da nossa corrida, que vai ocorrer no dia 19 de outubro, na Avenida Beira-Mar Norte. É a terceira edição da nossa corrida do Outubro Rosa. É um movimento maravilhoso. O que nós vemos é que muitas pessoas que não têm o hábito de fazer atividade física passam a fazer atividade física para poder participar desse grande encontro, que é fantástico. Além disso, fazemos também mutirões de reconstrução no CEPOM, já há muitos anos. Trazemos também para os médicos catarinenses um programa de aperfeiçoamento em reconstrução de mama, que é algo também muito importante, e ele vai acontecer antes da corrida. Então o mês de outubro é um mês onde temos muitas atividades, onde nós batalhamos muito. Agora, só vai ser possível a gente mudar esse cenário com a união dos profissionais de saúde, com o poder público, mas com os cidadãos que também precisam abraçar e fazer a sua parte. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui nesse ambiente tão aconchegante, né, do café do Hospital Bahia Sul. Muito obrigada mesmo, e que nós possamos todos cada vez mais nos amar, nos cuidar, ter mais saúde e bem-estar. O programa Bem-Estar dessa edição fica por aqui, desejando muita prevenção e diagnósticos precoces a todos. A gente se encontra na próxima edição.